Aqui está a reescrita da história de Esperança, focada na intensidade dramática e no peso do sacrifício materno, estruturada em 10 parágrafos conforme solicitado. Esperança sempre foi o alicerce silencioso de sua casa, uma mulher cujas mãos calejadas contavam a história de décadas de renúncia. Após a partida prematura do marido, ela transformou o luto em combustível, trabalhando como faxineira e cozinheira para garantir que o teto sobre a cabeça de seus filhos nunca desabasse. No entanto, a gratidão parecia não habitar o coração de Ricardo. Quando o motor do carro de luxo rugiu na entrada da humilde residência, Esperança limpou as mãos no avental, sem saber que o filho que ela tanto protegeu estava prestes a desferir o golpe mais cruel de sua vida. Acompanhado por sua esposa, Patrícia, Ricardo entrou no recinto com um olhar de desprezo pelas paredes que o viram crescer. "Mãe, precisamos conversar", disse ele, com uma frieza que congelou o ar acolhedor da pequena sala. O diálogo que se seguiu não trazia o calor de um reencontro, mas o gelo de uma transação comercial. Patrícia, ajustando sua bolsa de grife com visível desconforto diante da simplicidade do local, não tardou a revelar o verdadeiro propósito da visita. A casa, situada em um bairro que agora se valorizava, tornará-se um ativo financeiro cobiçado pelo casal. "Não é uma visita social. Viemos resolver uma situação", interrompeu ela, cortando qualquer tentativa de hospitalidade de Esperança. Ricardo, então, jogou os papéis sobre a mesa de centro, a mesma onde outrora fazia seus deveres de escola sob a luz de uma lamparina. "Mãe, decidimos que é hora de você sair desta casa. Esta propriedade vale muito dinheiro agora e queremos vender para dar entrada no apartamento dos nossos sonhos", sentenciou o filho. O impacto das palavras foi físico, como se o oxigênio tivesse sido drenado do quarto. Esperança tentou evocar as memórias, o suor e o valor sentimental de cada tijolo, mas foi interrompida pelo rugido de impaciência de Ricardo. Ele não via um lar, via apenas um obstáculo velho e ultrapassado para sua ascensão social. "Chega de sentimentalismo. A senhora já é velha, não precisa de uma casa tão grande. Arranje um quarto alugado ou vá para um asilo", exclamou ele, sem um pingo de remorso. A dor de Esperança transbordou em uma pergunta trêmula sobre como ele podia ser tão cruel, mas a resposta de Ricardo foi ainda mais devastadora. "Eu sou o que sou apesar da senhora, não por sua causa. Esta casa sempre foi motivo de vergonha, um lugar de pobreza onde eu tinha medo de trazer meus amigos", cuspiu ele. A humilhação continuou enquanto Patrícia empurrava a escritura de venda em direção às mãos trêmulas da sogra. A ameaça de ir à justiça para declarar a incapacidade de Esperança pairava no ar como uma sentença de morte social. "Se a senhora não assinar, vai morar na rua mesmo. Vamos provar que não tem condições de manter isso aqui", ameaçou Ricardo, enquanto arrancava da parede a foto de sua própria formatura, jogando-a ao chão e estilhaçando o vidro. "A senhora tem uma semana para sair. Não vamos ficar presos ao passado", concluiu ele, antes de sair batendo a porta e deixando para trás o som dos cacos de vidro e o soluço abafado de uma mãe traída. Esperança ficou de joelhos, recolhendo os pedaços da imagem do filho, enquanto o sangue de seus dedos feridos manchava o diploma que ela mesma ajudara a pagar vendendo sua aliança de casamento. Na solidão que se seguiu, a casa parecia gemer junto com sua dona. Esperança caminhou pelos cômodos, tocando os móveis que eram testemunhas silenciosas de suas orações e noites em claro costurando para fora. Ela se perguntava em que momento o menino que desenhava casas coloridas e escrevia mensagens de amor havia se tornado aquele homem desprovido de alma. Buscando algum consolo, ela abriu uma antiga caixa de sapatos no quarto, repleta de recordações de infância. "Onde foi que eu perdi meu menino?", sussurrou ela, apertando contra o peito um desenho infantil de Ricardo. O telefone tocou, era a vizinha Carmen preocupada com a movimentação, mas Esperança, em um misto de vergonha e proteção, preferiu silenciar sua dor. "Está tudo bem, Carmen. Só estou cansada", mentiu, desligando o aparelho com o coração em frangalhos. Ao voltar sua atenção para os documentos frios que Ricardo deixará, um detalhe saltou aos seus olhos cansados. No rodapé da papelada, o nome do advogado responsável pela transação era Dr. Henrique Moreira. O nome ecoou como um trovão em sua mente, trazendo de volta uma conversa quase esquecida com seu falecido marido. Pouco antes de partir,
ele mencionara ter deixado garantias para o futuro da família, algo que Esperança, na época mergulhada na sobrevivência diária, acreditou ser apenas a posse da casa simples. Será que existe algo que eu não sei? Questionou-se. Movida por uma súbita urgência, ela começou uma busca frenética por documentos antigos, vasculhando gavetas e o sótão poeirento, ignorando a dor nas costas e o cansaço dos anos. A busca durou horas, atravessando o pôr do sol e entrando na quietude da noite. Justamente quando a exaustão ameaçava vencê-la, Esperança decidiu mover uma pesada cômoda de madeira maciça que pertencia à sua família há gerações. Atrás do móvel, ela notou uma pequena irregularidade na parede, uma fresta que parecia deliberadamente disfarçada pelo papel de parede antigo. Com os dedos ainda feridos pelos cacos de vidro, ela tateou a abertura e sentiu a textura de um envelope antigo e grosso, escondido no fundo de um compartimento secreto. "O que você guardou para nós, meu querido?", murmurou, referindo-se ao marido, enquanto puxava o objeto com mãos trêmulas pela expectativa. Ao abrir o envelope, Esperança encontrou não apenas papéis amarelados, mas a prova de que seu marido fora um homem previdente e que ela nunca estivera tão desamparada quanto Ricardo acreditava. Dentro dele, havia certificados de ações e um testamento suplementar que nunca fora levado a inventário, registrado no escritório do Dr. Henrique Moreira. O conteúdo revelava que a propriedade não era apenas o terreno da casa, mas incluía uma participação em terras vizinhas que agora faziam parte de um grande empreendimento comercial. Mais do que isso, havia uma cláusula de usufruto vitalício inalienável e um fundo de reserva destinado exclusivamente a ela. "Eles não podem me tirar daqui", percebeu ela, sentindo uma força nova correr por suas veias. O segredo que ela construiu e manteve sem saber durante anos mudaria o jogo. Ricardo e Patrícia, em sua ganância cega, haviam subestimado a mulher que os criou. Esperança percebeu que a justiça que eles tanto invocavam seria, na verdade, sua maior aliada. Ela não precisava da caridade do filho que a humilhara, nem do asilo que ele sugerira com desdém. Com os documentos em mãos, ela sentou-se à mesa da cozinha, a mesma onde tantas vezes chorou por não ter o que comer para que os filhos tivessem, e sentiu uma paz amarga. O amor de Ricardo havia morrido com o vidro estilhaçado no chão, mas a dignidade de Esperança estava intacta e, agora, protegida por um escudo legal que ninguém poderia romper. Na manhã seguinte, Esperança não estava mais caída. Ela lavou o rosto, vestiu seu melhor vestido e preparou-se para procurar o Dr. Moreira. Ela decidiu que não assinaria a venda nos termos de Ricardo. Se ele queria o dinheiro da valorização, teria que aprender que a terra que ele desprezava tinha um preço que sua arrogância não podia pagar. O destino reservava uma lição severa para o filho ingrato. A pobreza que ele tanto temia seria o seu único legado se continuasse naquele caminho, enquanto a mãe que ele chamou de velha incapaz agora detinha as chaves de seu futuro financeiro. Esperança olhou para o desenho de Ricardo uma última vez e o guardou. "A justiça será feita, meu filho", declarou para o silêncio da casa, pronta para reivindicar o que era seu por direito. Com o envelope amarelado em mãos, Esperança sentiu o peso de décadas de silêncio. Seus dedos, marcados pelo trabalho árduo, tremiam ao desdobrar papéis que revelavam uma realidade paralela, escrituras, contratos comerciais e investimentos de valores astronômicos. Olhando pela janela na direção em que Ricardo havia partido com tamanha arrogância, um sussurro carregado de uma nova força escapou de seus lábios. "Meu filho, você não faz ideia do que acabou de fazer", disse ela, sentindo, pela primeira vez em anos, uma centelha de verdadeira esperança aquecer seu peito, substituindo a dor da traição pela determinação de quem finalmente descobriu o próprio valor. Na manhã seguinte, o cansaço dos olhos inchados de chorar foi superado por uma clareza mental revigorante. Sentada à mesa da cozinha com uma xícara de café, ela estudava cada linha daqueles documentos timbrados. A descoberta de que possuía terrenos em áreas de expansão e 3 lojas comerciais no centro da cidade parecia um sonho impossível. Como assim? Murmurava para as paredes que, no dia anterior, pareciam ser sua única e minguante herança. Sem hesitar, discou o número do advogado que constava nos papéis, buscando respostas para o mistério que Joaquim, seu falecido marido, guardara 7 chaves. A voz do Dr. Henrique Moreira ao telefone trouxe o choque definitivo da realidade. "Dona Esperança, meu Deus, finalmente!"
tenho tentado encontrá-la há anos, exclamou o advogado, revelando que administrava um patrimônio secreto a pedido de Joaquim. O convite para ir ao escritório foi aceito imediatamente, e 2 horas depois, Esperança se viu em uma sala elegante, cercada por pastas que detalhavam sua verdadeira situação financeira. O homem grisalho a olhava com uma mistura de respeito e admiração, pronto para explicar por que aquela mulher, que tanto sofreu com a escassez, era, na verdade, detentora de uma fortuna silenciosa. O doutor Henrique explicou que Joaquim, apesar de ter trabalhado como pedreiro, possuía um talento nato para o mercado imobiliário e investimentos estratégicos. Ele comprava terrenos desvalorizados, construía e reinvestia cada centavo dos aluguéis, criando um império que cresceu longe dos olhos de todos. Seu Joaquim queria que os meninos crescessem conhecendo o valor do trabalho. Ele me instruiu a só revelar a verdade se a senhora realmente precisasse ou se alguém tentasse prejudicá-la, revelou o advogado, justificando o segredo que poupou a família de uma facilidade que poderia ter corrompido o caráter dos filhos ainda cedo. A revelação de que era proprietária de 6 imóveis comerciais e aplicações financeiras robustas fez a cabeça de Esperança girar. O arrependimento por ter passado tanto aperto financeiro lutou contra a compreensão da sabedoria do marido. Então eu nunca precisei passar por tanto aperto, perguntou ela, com lágrimas nos olhos. O advogado assentiu, explicando que Joaquim temia que a generosidade excessiva de Esperança fizesse entregar tudo aos outros antes de garantir sua própria velhice. Ele queria assegurar que, no fim da vida, ela tivesse o conforto que o trabalho braçal de ambos nunca pareceu permitir. O diálogo tomou um rumo mais sombrio quando o doutor Henrique mencionou o comportamento dos filhos sob essa nova ótica. Ele revelou que Miguel, o filho mais novo, já o havia procurado meses antes, não para pedir dinheiro, mas para encontrar uma forma de ajudar a mãe sem ferir seu orgulho. Em contrapartida, a máscara de Ricardo caiu definitivamente. Ricardo tentou me contratar semana passada para providenciar a venda da sua casa. Ofereceu uma comissão generosa para que eu a convencesse a assinar, relatou o advogado, deixando Esperança indignada com o nível de manipulação do filho mais velho. A ironia da situação era que a casa que Ricardo tanto desprezava por ser velha e pobre era o epicentro de uma valorização imobiliária sem precedentes. O doutor Henrique mostrou a Esperança, na tela do computador, o projeto de revitalização urbana da prefeitura que transformaria sua propriedade no novo coração comercial da cidade. Aquela casa não é só sua, ela está em nome de uma empresa da qual a senhora é dona. O terreno vale 10 vezes mais do que Ricardo imagina, explicou ele. A ganância do filho o havia cegado para o fato de que ele estava tentando roubar uma fortuna que já pertencia legalmente à sua mãe. Enquanto processavam os detalhes jurídicos para proteger o patrimônio, a secretária interrompeu com um aviso urgente: Miguel estava na recepção. O filho mais novo entrou na sala apressado, ainda vestindo o jaleco do hospital, com um rosto marcado pela preocupação. Ao ver a mãe cercada por documentos oficiais e na presença de um advogado de renome, ele parou bruscamente. Mãe, que bom que a encontrei. Ricardo me ligou dizendo que a senhora estava sendo teimosa sobre a venda da casa, começou ele, mas as palavras morreram no ar quando ele percebeu a atmosfera de revelação que dominava o recinto. Miguel, ao contrário de Ricardo, não buscava lucro, mas a segurança da mãe. Ao ver as escrituras e os mapas sobre a mesa, ele rapidamente compreendeu que a história da família era muito mais profunda do que a pobreza que aparentavam. Esperança olhou para o filho dedicado e sentiu que a profecia de Joaquim sobre o caráter de seus herdeiros havia se cumprido de formas opostas. Sente-se, Miguel. Há muita coisa que nós dois precisamos entender sobre o que seu pai preparou para nós, disse ela, estendendo a mão para o filho que sempre esteve ao seu lado nos momentos de maior dificuldade. A jornada de sacrifício de Esperança chegava a um novo capítulo, onde a faxineira dava lugar à proprietária. A justiça silenciosa de Joaquim agora ganhava voz através dela. Com o apoio de Miguel e a orientação do doutor Henrique, ela estava pronta para enfrentar Ricardo não mais como uma vítima, mas como a detentora do destino de todos eles. O segredo guardado na parede da casa velha havia se tornado a chave para uma nova vida, onde o amor genuíno seria recompensado e a traição encontraria a barreira intransponível da lei e da dignidade recuperada. Miguel permaneceu em silêncio, absorvendo a magnitude da revelação que o doutor
Henrique acabará de apresentar. O escritório, antes um lugar de formalidades, transformou-se no palco de uma justiça tardia planejada por Joaquim. O que está acontecendo aqui? Perguntou o jovem médico, ainda atônito. O advogado, com um olhar que misturava satisfação e dever cumprido, indicou a cadeira ao lado de Esperança. Acho que chegou a hora de reunir toda a família, Miguel. Sua mãe acabou de descobrir algumas coisas interessantes, declarou ele. A sala foi preenchida pela explicação detalhada de um império construído com suor e silêncio, enquanto Miguel tentava processar que a mãe, a quem ele sempre tentou proteger da escassez, era a verdadeira detentora de um futuro brilhante. Por mais de uma hora, os termos jurídicos foram traduzidos em Esperança Real. Miguel ouvia com os olhos cada vez mais arregalados, sentindo um misto de alívio e revolta pela forma como o irmão vinha agindo. Mãe, isso significa que... Isso significa que nunca mais vou precisar me preocupar com dinheiro. Questionou ele, ainda buscando confirmar a solidez daquela nova realidade. Esperança, segurando as mãos do filho caçula, respondeu com uma voz firme que ele nunca havia ouvido antes, uma autoridade que nascerá das cinzas da humilhação sofrida dias antes. E também significa que seu irmão cometeu o maior erro da vida dele, sentenciou ela, com uma calma quase assustadora. A determinação de Esperança agora brilhava mais forte que qualquer tristeza. Ela não via mais nos papéis apenas números, mas a ferramenta para restaurar sua dignidade e honrar a memória de Joaquim. Quando o doutor Henrique perguntou sobre suas intenções, ela olhou pela janela, observando o formigueiro humano lá embaixo. Primeiro vou dar uma lição no Ricardo que ele nunca vai esquecer. Depois vou usar esse dinheiro para fazer o que Joaquim sempre quis, ajudar pessoas que realmente precisam, afirmou ela. A casa, que Ricardo chamara de casebre, permaneceria como seu santuário de memórias, inegociável e protegida por um escudo de ouro que ninguém poderia atravessar. Entretanto, a memória dos dias anteriores ainda ardia como uma ferida aberta. Esperança lembrou-se da peregrinação humilhante que fizera antes de encontrar o envelope. Vestida com sua melhor roupa, ela buscará ajuda em escritórios de advocacia onde foi recebida com desprezo. A consulta custa R$ 200. À vista. Senhora, isso aqui não é consultório público. Se não pode pagar, procure a Defensoria Pública, dissera uma secretária desdenhosa, avaliando-a pela aparência simples. A humilhação de ser tratada como alguém invisível e sem valor apenas por causa de suas vestes humildes agora servia de combustível para a reviravolta que ela estava prestes a comandar. A situação na Defensoria Pública não fora menos dolorosa, com filas intermináveis e a burocracia que parecia ignorar o desespero de quem tem um prazo para ser despejado. Infelizmente, senhora, sem agendamento não posso fazer nada. Next, fora a frase que a mandara de volta para casa com o coração pesado. Foi nesse estado de derrota temporária que ela entrou na padaria do seu Antônio, buscando apenas o conforto de um pão quente e uma palavra amiga. Contudo, o destino preparara um encontro cruel. Ricardo e Patrícia entraram logo em seguida, trazendo consigo o veneno da arrogância pública. O filho mais velho não hesitou em expor a mãe diante dos vizinhos, usando a crueldade como arma de persuasão. Olha só quem está aqui, a futura moradora de rua, anunciou Ricardo com um sorriso cínico. O constrangimento tomou conta do estabelecimento enquanto ele tentava pintar a imagem de uma mãe teimosa e ingrata. Fazer o quê, mãe? Falar a verdade. Contar para todo mundo que minha mãe é teimosa demais para aceitar uma proposta generosa, continuou ele, ignorando o olhar de reprovação do padeiro. Para Ricardo, a dignidade de Esperança era apenas um obstáculo para o apartamento de seus sonhos. Patrícia, sempre ao lado de Ricardo como uma sombra oportunista, reforçava o ataque. Você prefere ficar teimando numa casa caindo aos pedaços a garantir seu futuro? Questionou ela, com um sorriso venenoso. Quando Esperança mencionou que a casa guardava as memórias de seu falecido marido, Ricardo explodiu em um desdém gelado. Memórias não pagam conta de luz. E pelo que eu saiba, a senhora já está atrasando algumas contas mesmo, não é? Provocou ele, expondo as fragilidades financeiras que ela tanto tentava esconder. A cada palavra, o casebre era diminuído, e a vida de sacrifício de Esperança era reduzida a nada.
A tentativa de intervenção de seu Antônio foi rudemente cortada por Patrícia, que reivindicava o direito de família para continuar o abuso. Ricardo tem planos, sonhos e precisa desse dinheiro para construir o futuro dele, declarou a nora, antes de revelar o que acreditava ser o golpe de misericórdia emocional, uma gravidez planejada que não teria lugar na velha casa da avó. Uma criança precisa crescer num ambiente adequado, não visitando a avó em casebres, disse ela, sem saber que aquela palavra, casebre, seria o estupim para a transformação definitiva de Esperança em uma mulher de negócios implacável. Naquele momento, na padaria, Ricardo acreditava estar no controle total da situação. Ele puxou os papéis de venda mais uma vez, sentindo-se o vitorioso em uma guerra que ele mesmo iniciará contra a própria mãe. Vou facilitar para a senhora. Trouxe os papéis aqui mesmo, disse ele, sem imaginar que aqueles mesmos papéis seriam, em breve, a prova de sua própria ruína moral. Ele não sabia que Miguel já estava ao lado da mãe no escritório do doutor Henrique, que a fortuna de Joaquim estava prestes a ser revelada de forma devastadora para quem só via valor em cifras e status. Esperança, agora de volta ao escritório e fortalecida pela verdade, levantou-se com uma postura que exalava uma nova autoridade. Ela não era mais a lavadeira que implorava por prazos, era dona de um patrimônio que Ricardo nunca sonharia em possuir. Primeiro vamos até Ricardo. É hora de meu filho descobrir quem realmente manda nesta família, declarou ela para Miguel e Dr. Henrique. O prazo de uma semana que o filho lhe dera estava prestes a se tornar o prazo de uma vida para ele aprender o que significa, verdadeiramente, honrar pai e mãe. O ambiente na padaria tornou-se sufocante quando Ricardo, sem qualquer vestígio de humanidade, sacou os papéis e uma caneta, pressionando a mãe diante de todos os presentes. O ultimato de uma semana havia sido reduzido cruelmente para poucas horas, revelando a pressa doentia do filho em se apossar do patrimônio. Assina agora e acabamos logo com essa novela. A senhora tem até amanhã para sair da casa, ordenou ele, ignorando os protestos do bondoso seu Antônio. Esperança, sentindo-se minúscula sob os olhares de pena dos vizinhos, sentiu o peso de uma chantagem que ia além da venda, envolvendo ameaças de denúncias sobre supostas irregularidades fiscais que ela sequer compreendia. Patrícia, com um sorriso que destilava veneno, reforçava o cerco psicológico, sugerindo que alguém poderia denunciar pendências na prefeitura caso a assinatura não fosse feita de imediato. Seria uma pena se alguém denunciasse essas irregularidades, provocou ela, fazendo com que Esperança sentisse o chão desaparecer sob seus pés. Ricardo, agindo como um carrasco disfarçado de salvador, insistia que estava apenas oferecendo uma solução para a velhice da mãe. Que tipo de filho faz isso com a própria mãe? Questionou seu Antônio, revoltado, apenas para ser calado pela frieza de Ricardo, que via na dignidade da progenitora um simples obstáculo comercial. No calor da discussão, um detalhe técnico nos papéis serviu como a primeira boia de salvação para a idosa. O nome do Dr. Henrique Moreira, impresso como advogado responsável, fez o coração de Esperança saltar, pois era o mesmo nome presente no envelope amarelado que ela encontrara em segredo. Ao questionar o filho sobre quem seria aquele homem, ela notou uma hesitação que denunciava algo oculto. É um advogado que contratamos. Por quê? Respondeu Ricardo, com uma pontada de nervosismo na voz. Aquela pequena falha na armadura do filho deu à Esperança a força necessária para resistir. Eu não vou assinar, declarou ela, devolvendo os documentos com as mãos trêmulas, mas a alma firme. A fúria de Ricardo ao ser contrariado transformou-se em uma promessa sombria que ecoou pelo estabelecimento silencioso. Então a senhora escolheu o caminho mais difícil. Amanhã cedo vão aparecer pessoas na sua porta, pessoas que a senhora realmente não vai querer receber, ameaçou ele, antes de sair batendo a porta. Sozinha e desamparada, Esperança buscou refúgio no copo d'água oferecido pelo padeiro, mas sua mente já estava longe. Ela sabia que precisava do Dr. Henrique, mas o destino parecia jogar contra ela quando, ao ligar para o escritório, descobriu que o advogado estava em uma viagem para uma região sem sinal de comunicação. A noite que se seguiu foi um tormento de insônia e medo, onde cada sombra projetada pela chuva nas janelas parecia um prenúncio da invasão prometida. Esperança permaneceu à mesa da cozinha, guardiã de sua própria história, esperando pelo inevitável nascer do sol.
Quando as luzes da manhã finalmente tocaram o asfalto, 3 carros estacionaram em frente ao seu casebre. Homens de terno e pranchetas desceram com a frieza de quem executa uma sentença, enquanto Ricardo e Patrícia ostentavam máscaras de preocupação teatral para qualquer espectador que passasse pela rua. A maior surpresa, no entanto, foi a presença de Miguel, que desceu de um dos veículos ainda vestindo o uniforme do hospital. O filho caçula, manipulado por uma mentira sórdida de Ricardo, acreditava estar ali para uma emergência de saúde. Ao abrir a porta com pernas bambas, Esperança foi recebida pelo abraço aflito de Miguel. Mãe, o que está acontecendo? Ricardo me ligou dizendo que a senhora estava passando mal e precisava de ajuda médica urgente, exclamou o jovem médico, confuso ao ver a mãe fisicamente bem, embora visivelmente exausta pela vigília de terror. Ricardo, agindo com uma rapidez calculada para não dar tempo à verdade, tentou usar a aparência abatida da mãe como prova de sua suposta senilidade ou doença. Olhe para esses olhos inchados, essa aparência abatida. A senhora não está em condições de cuidar de si mesma, muito menos desta casa, afirmou ele, tentando validar a presença dos homens de terno, que na verdade eram avaliadores e especialistas em interdição. Ele buscava pintar um quadro de incapacidade para forçar juridicamente o que não conseguirá através da chantagem emocional na padaria, usando o próprio irmão como testemunha involuntária de uma fragilidade forjada. O plano de Ricardo era sinistro em sua simplicidade, declarar a mãe incapaz para assumir o controle total de seus bens e da propriedade valiosa. Patrícia observava tudo com um olhar de triunfo, acreditando que o jogo estava ganho agora que tinham a ajuda profissional e o apoio médico de Miguel para corroborar a suposta crise de esperança. Viemos apenas para garantir que a senhora tem o cuidado que merece, mentiu Patrícia, enquanto os homens com pastas começavam a observar a estrutura da casa, anotando cada rachadura como uma prova adicional de negligência e perigo iminente. No entanto, o tiro de Ricardo estava prestes a sair pela culatra. Miguel, sendo um médico experiente e conhecendo o caráter do irmão, começou a notar as inconsistências no discurso e a agressividade velada daquela intervenção familiar. Esperança, apesar do medo, sentiu que a presença de seu filho bondoso mudava a dinâmica do confronto. Ela não estava mais sozinha contra os lobos. Eu não estou passando mal, Miguel. O que está acontecendo aqui é que seu irmão quer me expulsar de casa e eu descobri o porquê, disse ela, ganhando uma clareza que deixou Ricardo visivelmente desconfortável diante do irmão mais novo. O confronto final estava armado no jardim daquela casa simples, sob o olhar atento dos avaliadores e a crescente desconfiança de Miguel. Esperança sabia que a próxima hora decidiria o resto de sua vida. Ela respirou fundo, lembrando-se do envelope amarelado escondido em seu quarto, o segredo de Joaquim que Ricardo tentará usar sem saber que a verdadeira dona de tudo era a mulher que ele chamava de velha. A batalha pela dignidade de Esperança estava apenas começando, e ela não recuaria mais. Ricardo, conte a verdade para o seu irmão ou eu mesma contarei o que encontrei atrás da cômoda, desafiou ela, mudando o rumo daquela manhã de uma vez por todas. O confronto no jardim da casa de Esperança atingiu seu ápice quando Miguel, agindo com o instinto protetor de um filho e a precisão de um médico, começou a questionar a encenação de Ricardo. O irmão mais velho tentava desesperadamente validar sua narrativa de que a mãe não possuía mais discernimento. Miguel, como médico, você não acha que nossa mãe precisa de cuidados especiais? Perguntou ele, buscando um aliado na profissão do caçula. Miguel, embora notasse o cansaço profundo no rosto da mãe, percebeu que a exaustão não vinha da senilidade, mas do terror psicológico imposto por quem deveria amá-la. A situação escalou com a chegada de figuras que Ricardo trouxera para dar um ar de legalidade ao seu golpe. Um assistente social e um advogado particular começaram a listar supostas irregularidades que fariam qualquer um acreditar que a casa era uma ruína perigosa. Sou o Dr. Fernando Silva, assistente social da prefeitura. Recebemos uma denúncia anônima sobre condições inadequadas de moradia neste endereço, declarou o homem, enquanto anotava freneticamente em sua prancheta. Esperança, sentindo a injustiça queimar em seu peito, gritou que sua casa estava em perfeitas condições, mas cada protesto seu era notado como um sinal de instabilidade emocional. Ricardo e Patrícia jogavam um jogo perigoso de manipulação, tentando convencer Miguel de que a interdição da mãe era a única saída caridosa. Miguel,
ao ler os documentos de venda, percebeu a armadilha. O imóvel estava sendo negociado por um valor ridículo, e o destino de Esperança seria um asilo disfarçado de residência assistida. Um asilo. Vocês querem internar nossa mãe num asilo, explodiu Miguel, percebendo finalmente a extensão da ganância do irmão. Ricardo, porém, mantinha fachada de preocupação, alegando que Esperança vivia em um mundo de fantasias, conversando sozinha com as fotos do falecido marido. A tensão quase física entre os irmãos foi interrompida pelo som de um quarto carro estacionando. Daquele veículo, desceu a figura que Ricardo mais temia, o doutor Henrique Moreira. Com sua bengala e uma postura que exalava uma autoridade inquestionável, o advogado veterano caminhou em direção ao grupo, fazendo o advogado contratado por Ricardo recuar instintivamente. Com licença. Alguém pode me explicar o que está acontecendo na casa da dona Esperança Santos? Perguntou ele, sua voz cortando o ar como uma lâmina fria. Ricardo, pálido como cera, mal conseguia formular uma frase coerente. O doutor Henrique não perdeu tempo com cortesias vazias e revelou que sua viagem fora cancelada após uma ligação suspeita que o alertou sobre as movimentações de Ricardo. Ele olhou diretamente para o advogado contratado pelo vilão e desmascarou a farsa da interdição. Doutor Carlos, o senhor tem conhecimento de que está tentando processar uma interdição baseada em informações falsas? Questionou ele, enquanto abria sua própria pasta de couro, repleta de documentos que provavam o contrário de tudo o que fora dito naquela manhã. A revelação seguinte deixou Miguel e Esperança em choque, enquanto Ricardo parecia encolher sob o peso da verdade. Doutor Henrique provou que a casa não tinha dívidas e que todas as contas eram pagas por um fundo fiduciário que Joaquim havia estabelecido há décadas. Dona Esperança não tem contas em atraso. Todas as despesas da casa são pagas automaticamente através de uma conta que administro há anos, explicou o advogado. Mais do que isso, ele revelou que a casa passará por reformas estruturais silenciosas no ano anterior, garantindo que o imóvel estivesse impecável. O golpe final de Ricardo não foi apenas tentar vender a casa, mas tentar roubar o que seu pai deixará para sua mãe. Doutor Henrique revelou que o filho mais velho fora flagrado tentando acessar ilegalmente a conta secreta na semana anterior, o que motivou sua intervenção imediata. Conta que seu pai, Joaquim Santos, deixou especificamente para cuidar da mãe de vocês. Conta que Ricardo tentou acessar ilegalmente semana passada, sentenciou o doutor Henrique. Miguel, ao ouvir isso, sentiu uma náusea profunda pela baixeza do irmão, que gaguejava sem conseguir encontrar uma mentira nova. Esperança, ouvindo sobre a previdência do marido, sentiu uma onda de amor e proteção vinda do além. Joaquim havia previsto que um de seus filhos poderia se perder na ganância e construir uma fortaleza financeira para protegê-la. O doutor Henrique entregou a Miguel um relatório detalhado do patrimônio total, que incluía não apenas a conta, mas diversas propriedades comerciais. Sua mãe é uma das maiores proprietárias desta região, Miguel. Ela nunca precisou de nada além do carinho dos filhos, que um deles negou, afirmou o advogado, olhando com desprezo para Ricardo. Percebendo que a polícia e a cassação de sua licença poderiam ser os próximos passos, Ricardo tentou uma última e patética defesa, mas foi silenciado pelo olhar gélido de sua mãe. Esperança deu um passo à frente, não mais a mulher trêmula da padaria, mas a matriarca de um império que ela ajudara a construir com seu trabalho duro. Saia da minha casa, Ricardo. Leve seus profissionais e sua esposa com você. Se você puser os pés aqui de novo, será para responder judicialmente pelo que tentou fazer, declarou ela, com uma autoridade que encerrou qualquer discussão. O jardim, antes palco de uma tentativa de roubo, tornou-se o local da redenção de Esperança. Enquanto Ricardo e Patrícia fugiam sob o olhar de julgamento da vizinhança que agora se aglomerava, Miguel abraçava a mãe, pedindo perdão por não ter percebido a profundidade do que estava acontecendo. Doutor Henrique sorriu para a antiga amiga, sabendo que Joaquim finalmente poderia descansar em paz. Agora, Dona Esperança, vamos assinar os papéis que realmente importam, aqueles que garantem que ninguém, nunca mais, tocará no que é seu, concluiu o advogado, conduzindo-a para dentro de seu verdadeiro lar. O desmascaramento de Ricardo ocorreu diante de todos, como uma ferida aberta exposta à luz do dia. O doutor Henrique, com a autoridade de quem guarda a verdade há décadas, não poupou o filho ingrato,
revelando cada passo de sua estratégia sórdida. Eu só estava tentando ajudar, gaguejou Ricardo, em uma tentativa patética de manter as aparências. A resposta do advogado veio como um chicote, açoitando a hipocrisia do rapaz. Tentando ajudar roubando. Porque foi exatamente isso que você tentou fazer, falsificar procuração, tentar acessar contas bancárias e forjar documentos de venda, sentenciou o veterano, deixando os profissionais contratados por Ricardo em um estado de pânico e desconforto absoluto. A revelação de que Joaquim Santos, o falecido pedreiro, era na verdade um estrategista brilhante, transformou o casebre em um palácio de dignidade. Esperança, ainda trêmula, buscou a confirmação do que seus olhos haviam lido no envelope amarelado. Doutor Henrique, então aqueles papéis que encontrei são verdadeiros? Perguntou ela, com a voz embargada. O advogado assentiu com um sorriso triste, explicando que Joaquim previra exatamente a metamorfose sombria do filho mais velho, que trocara os valores da família pelo brilho falso do materialismo. O patrimônio oculto não era apenas dinheiro, era uma armadura de proteção para a mulher que Joaquim tanto amara. Ricardo, vendo seu castelo de cartas desmoronar, tentou um último e desesperado ataque à autonomia da mãe, alegando que ela não saberia gerir tamanha fortuna. Contudo, Joaquim fora ainda mais meticuloso em seu plano de contingência. Seu pai nomeou um administrador legal para ajudá-la quando fosse necessário, explicou o doutor Henrique, antes de apontar para o filho caçula. O doutor Miguel Santos é o administrador substituto de todos os bens, revelou, transferindo o poder das mãos do ganancioso para as mãos do cuidador. O silêncio que se seguiu foi o som da derrota definitiva de Ricardo e Patrícia, que agora enfrentavam não apenas o fracasso, mas possíveis crimes. A firmeza que Esperança demonstrou ao exigir que toda a verdade fosse dita chocou os presentes. Ela não queria mais a proteção do silêncio, queria a justiça da exposição. O doutor Henrique então revelou o motivo de tanta cautela. Joaquim notara, ainda na adolescência de Ricardo, os sinais de uma ambição tóxica. Enquanto Miguel crescia com a vocação de salvar vidas, Ricardo se perdia na sede de possuir o que não era seu. Seu pai queria que vocês crescessem conhecendo o valor do trabalho e da humildade, mas também queria garantir que Esperança nunca passasse necessidades na velhice, esclareceu o advogado, justificando a vida simples que levaram. O momento mais emocionante daquela manhã foi a leitura da carta póstuma de Joaquim, escrita para ser aberta apenas em caso de traição filial. A caligrafia caprichada do falecido marido trouxe sua presença de volta àquela sala. Se você está lendo esta carta, significa que meus piores receios se confirmaram. Ricardo escolheu o caminho da ganância ao invés do amor, leu o doutor Henrique. As palavras de Joaquim eram um testamento de dor e precaução, implorando para que Miguel protegesse a mãe e que Esperança pudesse viver seus últimos anos em paz, longe das guerras causadas pelo próprio sangue. A ironia do destino revelou-se através de uma cláusula contratual que fez Ricardo saltar da cadeira em desespero. Joaquim instruíra que, caso Ricardo tentasse prejudicar a mãe para obter os bens, todo o patrimônio deveria ser transferido imediatamente para uma fundação de caridade. Isso não pode ser legal, gritou ele, vendo sua última esperança de herança desaparecer no ar. O doutor Fernando, o assistente social que antes parecia ser uma ameaça, confirmou a validade da cláusula. Patrícia, em pânico, tentou alegar inocência, mas o doutor Henrique sacou um pequeno gravador do bolso, contendo as provas irrefutáveis da chantagem na padaria. O cerco se fechou completamente quando o advogado revelou que monitorava as contas bancárias em tempo real graças ao alerta de seu Antônio, o padeiro, e à vigilância dos gerentes bancários. Cada tentativa de Ricardo de se passar por procurador fora registrada e bloqueada. Sou advogado há 40 anos, menino. Tenho contatos em todos os bancos da cidade. No momento que você tentou se passar por procurador legal de Esperança, fui imediatamente notificado, explicou Henrique com um desdém magistral. Ricardo estava agora despojado de sua máscara de filho preocupado, restando apenas o rosto de um golpista pego em flagrante. Miguel, que até então ouvira tudo em um estado de choque catatônico, virou-se para o irmão com um nojo que nenhuma palavra poderia descrever plenamente. Ele percebeu que, enquanto se matava em plantões no hospital para orgulhar a família, o irmão planejava um sequestro patrimonial contra a própria mãe.
O peso da carta do pai e a coragem da mãe em enfrentar a humilhação pública na padaria fizeram Miguel entender que a verdadeira riqueza daquela casa nunca estivera nos terrenos ou nas lojas comerciais, mas no caráter inabalável de Esperança e na visão protetora de Joaquim. A derrota de Ricardo foi total e humilhante. Ele não apenas perderia o acesso ao dinheiro que tanto cobiçava, como também teria que responder às autoridades pela tentativa de fraude e pela coação de uma pessoa idosa. Patrícia, percebendo que o apartamento dos sonhos se transformará em um pesadelo jurídico, recuou para um canto da sala, tentando se distanciar do marido. O doutor Henrique guardou os papéis com a satisfação de quem cumpre uma promessa feita a um amigo morto, sabendo que a justiça, embora tardia, fora milimetricamente executada conforme o plano de um simples pedreiro visionário. Esperança, sentada em sua poltrona, olhou para os cacos de vidro da foto de formatura de Ricardo que ainda estavam no chão. Ela sentiu uma profunda tristeza pelo filho que perderá para a avareza, mas uma paz imensa por saber que Joaquim nunca a abandonara. Ricardo, você tentou me transformar em uma mendiga no meu próprio lar, mas seu pai me transformou em uma rainha para me proteger de você, disse ela, com uma voz carregada de uma força nova. Aquele casebre agora ecoava com a vitória do amor sobre a ganância, e Esperança, finalmente, podia respirar sem medo do amanhã. O desespero tomou conta de Ricardo quando a verdade sobre suas intenções foi exposta pelo doutor Henrique. Ele tentou, em um último ato de covardia, alegar que sua ganância era apenas uma forma de cuidado. Ricardo, me diz que isso não é verdade. Eu só queria ter certeza de que mamãe estava bem financeiramente, balbuciou ele, sendo imediatamente interrompido pelo grito de revolta de Miguel. Mentira! Você queria roubar, exclamou o irmão caçula. Patrícia, tentando salvar o que restava de sua dignidade social, afirmou que não era um roubo, mas a busca por um sonho, o que permitiu ao advogado revelar o custo real daquela ambição, um apartamento de luxo de 2 milhões de reais, financiado pela traição. O doutor Henrique, mantendo a serenidade, começou a detalhar o verdadeiro império que Joaquim Santos construiu no absoluto sigilo. Esperança ouvia, atônita, a lista de bens que pareciam pertencer a uma estranha, 6 imóveis comerciais gerando R$ 15,000 mensais e terrenos avaliados em 8 milhões de reais. Quando o advogado mencionou aplicações financeiras de 12 milhões de reais, gerando R$ 60,000 de rendimentos por mês, Miguel precisou se sentar para processar a informação. A revelação final foi a mais chocante. A casa simples onde viviam, subestimada por Ricardo, valia 35 milhões de reais devido a um projeto de revitalização urbana. Mãe, a senhora é milionária! Exclamou Miguel, enquanto Esperança tentava entender por que, com tamanha fortuna, havia vivido uma vida de tantas privações. A resposta de Joaquim, ecoada pela voz do advogado, era simples e profunda: ele queria protegê-la. Ele desejava que Esperança vivesse uma vida feliz e simples, livre das preocupações e, principalmente, protegida de pessoas interesseiras. A acusação silenciosa pairou sobre Ricardo, que tentou uma última e patética cartada emocional. Mãe, eu sei que cometi erros, mas sou seu filho. Perdoe-me, suplicou ele. Esperança, porém, não via mais o menino que criará, mas o homem que tentará despojá-la de tudo que era sagrado. Você não tentou apenas roubar meu dinheiro. Você tentou roubar minha dignidade, minha casa, minhas memórias, respondeu ela com uma calma devastadora. A sentença de Esperança foi proferida sem ódio, mas com uma firmeza inabalável. Ela relembrou cada humilhação, cada ameaça e a tentativa cruel de declará-la louca apenas para satisfazer um capricho materialista. Quando Ricardo caiu de joelhos pedindo perdão e alegando que tinha uma família para sustentar, a resposta da mãe cortou o ar como uma lâmina. Eu tinha um filho para amar, mas parece que ambos perdemos o que mais importava, sentenciou ela. Com um gesto final, ordenou que o doutor Henrique executasse as cláusulas de Joaquim. Ricardo deveria arcar com todas as consequências de seus atos, sendo afastado definitivamente do patrimônio e da vida de sua mãe. Os profissionais que Ricardo contratara para o golpe retiraram-se rapidamente, tomados pelo constrangimento de terem sido cúmplices de uma injustiça. Miguel abraçou a mãe,
sentindo o peso da culpa por não ter percebido o cerco que se fechava sobre ela enquanto ele salvava vidas no hospital. Você não tem culpa, meu filho. Você estava salvando vidas enquanto seu irmão tentava destruir a minha, confortou Esperança. Antes de saírem, Ricardo e Patrícia ouviram o conselho final do Dr. Henrique, que os alertou a procurar um advogado criminalista, pois a tentativa de fraude e falsificação não passaria impune perante a lei. Após a tempestade, o silêncio retornou à pequena sala, mas agora era um silêncio de paz e compreensão. Esperança olhou ao redor, entendendo finalmente a sabedoria do marido em mantê-la protegida das tentações do dinheiro por tanto tempo. Seu pai estava certo. Dinheiro realmente muda as pessoas, disse ela a Miguel. Questionada sobre o futuro, ela não hesitou, usaria a fortuna para realizar o desejo de Joaquim e ajudar aqueles que realmente precisavam, transformando a dor da traição em um legado de caridade, enquanto deixava que Ricardo vivesse com o peso das escolhas que fizera. 2 semanas se passaram e a pequena cidade não falava em outra coisa. O boato da milionária secreta corria as ruas, mas Esperança permanecia em sua poltrona, buscando o conforto da rotina que sempre amou. Miguel, em sua visita semanal, trouxe as notícias que ela evitava procurar. A queda de Ricardo fora rápida e brutal. Mãe, a situação dele está complicada. O apartamento que eles tanto queriam, perderam. Não conseguiram o financiamento sem comprovar a origem do dinheiro, relatou o filho caçador, observando a tristeza nublar o olhar da mãe, que ainda guardava vestígios do amor materno apesar de tudo. A ruína de Ricardo não parou na perda material. O crime de tentativa de fraude e falsificação de documentos chegou aos ouvidos de seus sócios na empresa de consultoria, resultando em sua demissão imediata por justa causa. A reputação que ele tanto prezava fora reduzida a pó. Miguel, por que está me contando isso? Perguntou Esperança, sentindo o peito apertar. A resposta revelou a face mais feia da ganância. Patrícia, ao descobrir que não haveria herança ou luxo, abandonara o marido. Ela fez as malas e foi embora. Deixou apenas um bilhete, dizendo que não havia casado para passar dificuldades, explicou Miguel. A imagem do filho mais velho, agora vivendo em uma pensão barata e incapaz de conseguir emprego devido ao histórico manchado, era o preço amargo da traição. Ricardo, que chamara a casa da mãe de casebre, agora se via em um quarto de fundos, sem o luxo que tanto cobiçara e sem a família que desprezara. Miguel segurava as mãos da mãe, percebendo que, embora a justiça tivesse sido feita, o coração de Esperança ainda sangrava pela perda do filho que Ricardo escolhera deixar de ser. O império de Joaquim estava seguro, mas o custo emocional era uma ferida que o tempo teria dificuldade em cicatrizar. Esperança olhou pela janela, vendo o sol se pôr sobre o terreno que agora valia milhões, mas que para ela continuava sendo apenas o lugar onde plantar as suas flores e criará seus meninos. Ela entendeu que a maior herança de Joaquim não fora o dinheiro, mas a lição de que o caráter é o único bem que ninguém pode roubar. Ricardo fez sua escolha. Agora terá que viver com as consequências, repetiu ela, com a voz embargada pela dor de uma mãe que, mesmo sendo a mulher mais rica da cidade, sentia a pobreza de um filho que perderá a alma para a avareza. A notícia da reviravolta na vida de Esperança e a queda de Ricardo tornaram-se o único assunto nas esquinas da cidade. Da sua janela, a agora milionária observava o mundo com uma melancolia que o ouro não podia curar, vendo famílias unidas sob o sol enquanto a sua própria estava estilhaçada. Miguel, em suas visitas, trazia o relato das consequências. O irmão perderá o financiamento do imóvel luxuoso, fora demitido por justa causa devido às fraudes, finalmente, fora abandonado por Patrícia, que partirá ao descobrir que não haveria luxo. E o que você quer que eu faça, Miguel? Perguntou ela, recebendo como resposta apenas o silêncio de quem sabia que o amor de mãe é um labirinto sem saída fácil. A realidade do abandono e da miséria bateu à porta de Ricardo de forma avassaladora. Escondida atrás da cerca de seu jardim, Esperança testemunhou a cena humilhante na padaria vizinha, onde o filho, outrora soberbo, implorava por um pouco de leite fiado. Por favor, seu Antônio, eu prometo pagar assim que conseguir um emprego. É só um pão e um leite, suplicava ele, com roupas amarrotadas e o semblante devastado.
Ao ver o padeiro negar o crédito e Ricardo se afastar com os ombros curvados, olhando para a casa materna com um misto de saudade e vergonha, o coração de Esperança sentiu o primeiro golpe da compaixão que o tempo não apaga. O ápice do sofrimento de Ricardo veio em uma noite fria, quando ele desmaiou de fome em plena praça pública. A notícia chegou através de Dona Carmen, que relatou o estado de desidratação e o desespero do rapaz, que clamava pelo nome da mãe entre soluços no posto de saúde. Ele estava chorando, falando seu nome, pedindo desculpas, contou a vizinha. Esperança, inquieta, vagava pela casa tocando as molduras das fotos antigas, onde o rosto de Ricardo ainda brilhava com a inocência da infância, questionando-se como o menino que desenhava corações no Dia das Mães pudera se perder tanto no caminho da vida. Miguel também trouxe seu relato, contando que Ricardo procurara no hospital não para pedir dinheiro, mas para implorar por qualquer trabalho braçal, fosse limpar chão ou lavar banheiros. O irmão caçula, embora firme, não pôde deixar de notar a destruição emocional do mais velho. Mãe, eu nunca vi meu irmão tão destruído. Ele chorou na minha frente, disse que perdeu tudo por ganância, relatou Miguel. Foi então que ele fez a pergunta que pairava no ar, se ela ainda o amava. Com lágrimas nos olhos, a matriarca deu a resposta definitiva de toda mãe. Como uma mãe para de amar um filho. Mesmo quando esse filho se transforma em alguém que ela não reconhece, desabafou ela. Sob uma chuva torrencial, o destino finalmente forçou o reencontro dentro do lar que fora palco de tanta discórdia. Ricardo apareceu à porta, encharcado e trêmulo, carregando no bolso algo que não era um documento judicial, mas um símbolo de arrependimento, a pequena corrente de ouro de esperança que ele furtara semanas antes. Mãe, eu vim devolver isso. Peguei sem a senhora saber. Ia vender para conseguir dinheiro, mas não consegui, confessou ele, com a voz rouca. A joia, que fora um presente de Joaquim, retornava às mãos da dona através do filho que, finalmente, reconhecia o peso sagrado das memórias que tentará comercializar. O choro de Ricardo na sala de estar era o de um homem que perderá tudo, esposa, emprego, dignidade, principalmente, o respeito daquela que lhe dera a vida. Ele não buscava mais a herança ou o perdão fácil, ele buscava apenas uma despedida para aliviar o peso da culpa antes de partir para sempre. Eu não vim aqui pedir dinheiro. Não vim pedir ajuda, vim pedir perdão e vim me despedir, declarou ele, anunciando que deixaria a cidade por não suportar o reflexo de sua própria decepção no olhar das pessoas. Ele abriu a porta para sair, pronto para enfrentar a tempestade lá fora, mas o instinto materno falou mais alto. A voz de esperança deteve os passos de Ricardo no umbral da porta com uma pergunta simples, mas carregada de humanidade. Ricardo, você comeu hoje? Questionou ela. Diante da negação silenciosa do filho, a autoridade da mãe retomou seu lugar, não através do comando legal, mas do cuidado essencial. Senta aí, vou esquentar uma sopa. Ninguém sai da minha casa com fome, nem mesmo quem me magoou, ordenou ela com firmeza. Naquela cozinha, onde um dia ele tentará impor papéis de venda, Ricardo sentou-se como a criança perdida que outrora fizera ali suas lições de casa, chorando sobre o prato de sopa quente. Enquanto ele comia, Esperança sentou-se à sua frente, observando o homem que envelhecera 10 anos em apenas 2 semanas. Ricardo, sem entender tamanha bondade após sua traição, questionou o porquê daquele gesto. A resposta dela foi uma lição de vida que transcendia qualquer fortuna. Porque aprendi com seu pai que perdoar não é sobre merecer, é sobre libertar o próprio coração, explicou ela. O perdão de Esperança não apagava o passado, mas limpava o caminho para que o presente pudesse existir sem o veneno do rancor que Joaquim tanto temera quando planejou a proteção da esposa. Ao terminar a refeição, Ricardo reafirmou sua intenção de recomeçar em outro lugar, acreditando que sua presença seria um lembrete constante de dor para a mãe. Contudo, Esperança, vendo a sinceridade nas cinzas do orgulho do filho, ofereceu-lhe uma alternativa que o dinheiro nunca poderia comprar, a chance de se redimir onde tudo fora destruído. Recomeçar. Às vezes é possível fazer isso perto de quem a gente ama, sussurrou ela, deixando no ar a promessa de uma reconciliação lenta e trabalhosa, mas fundamentada na verdade e na humildade que Ricardo finalmente encontrara no fundo do poço.
Uma semana depois, a cidade testemunhou uma cena que nenhum boato de riqueza poderia superar. Ricardo não partirá, ele estava ajoelhado, mas desta vez limpando os corredores do hospital por mérito próprio, sem o auxílio do nome da mãe ou da influência do irmão. O antigo consultor de luxo agora carregava o balde e o esfregão com uma dignidade que nunca tivera nos tempos de arrogância. Esperança, observando o sol nascer sobre a casa que Joaquim protegera, sentiu que o império de amor de seu marido estava finalmente completo. O dinheiro estava guardado para o bem, mas seu filho, o verdadeiro tesouro perdido, estava finalmente voltando para casa, um degrau de cada vez. A transformação de Esperança começou no momento em que ela decidiu que sua fortuna não seria um privilégio, mas uma ferramenta de redenção para toda a comunidade. Com a pasta de documentos preparada pelo Dr. Henrique, ela percorreu a cidade com uma determinação renovada. Na escola municipal, diante da incredulidade da diretora, ela prometeu uma reforma que traria laboratórios e bibliotecas dignos. Dona Esperança, isso custaria uma fortuna, alertou a diretora Rosa, apenas para ouvir a resposta serena de quem finalmente aceitara seu destino. Eu sei. E eu tenho essa fortuna, afirmou, sentindo que cada centavo gasto ali era um tijolo na reconstrução do legado de Joaquim. Sua jornada de benevolência seguiu para o posto de saúde e para a casa de repouso, onde a promessa de dignidade e tecnologia moderna trouxe lágrimas aos olhos dos profissionais. Ao retornar para casa, encontrou Miguel na varanda, surpreso com o impacto imediato de suas ações. Para Esperança, não se tratava de caridade, mas de investimento em vidas. Contudo, o momento mais delicado do dia ocorreu quando Miguel lhe entregou um envelope vindo de Ricardo. Mãe, Ricardo pediu para eu entregar isso para a senhora, disse o filho caçula, revelando que o irmão mais velho, agora um humilde faxineiro, observara de longe a procissão de bondade da mãe pela cidade. A carta de Ricardo era um testemunho de alguém que finalmente despertara do transe da avareza. Ele descreveu a emoção de vê-la ser a mãe de toda a comunidade e admitiu que sua ganância o cegara para a verdadeira riqueza, o coração dela. Sei que ainda não mereço perdão, mas prometo passar o resto da vida tentando merecer. Não pelo dinheiro, mas pelo amor, escreveu ele. As palavras, redigidas com a mesma letra que Esperança o ensinara a traçar na infância, quebraram a última barreira de mágoa que restava. Sem hesitar, ela pediu a Miguel que a levasse ao hospital naquela mesma noite. Ao chegarem, encontraram Ricardo no final de um corredor da pediatria, esfregando o chão com uma dedicação silenciosa para não acordar os pequenos pacientes. O susto dele ao ver a mãe foi imediato, mas a Esperança se aproximou com a doçura que só uma mãe pode oferecer. Ricardo, recebi sua carta, começou ela, interrompendo as desculpas apressadas do filho. Ela explicou que a raiva que carregara fora dissipada pelo ato de ajudar o próximo. Perdão não é sobre merecer, é sobre amar. E uma mãe nunca para de amar um filho. Nunca, sentenciou, reafirmando que o amor é uma escolha incondicional. O abraço que se seguiu no corredor do hospital foi o ponto final de uma guerra e o início de uma cura profunda para ambos. Ricardo, soluçando, perguntou como poderia compensar tamanha dor causada, e a resposta de Esperança foi a bússola para sua nova vida. Sendo feliz. Sendo uma pessoa boa, ajudando outros, sendo o homem que seu pai sempre quis que você fosse, aconselhou ela. Ali, entre o cheiro de desinfetante e a luz pálida do hospital, a família Santos se reconciliou, provando que nenhuma fortuna é maior do que o resgate de um vínculo que parecia perdido para sempre. Esperança, contudo, tinha um plano maior para o recomeço de Ricardo. Ela não lhe ofereceu caridade, mas uma oportunidade de redenção através do trabalho e da responsabilidade. Quero que você volte para casa. E quero que você me ajude a gerenciar todos os projetos que vou desenvolver na cidade, propôs ela, reconhecendo a formação dele em administração. Ela precisava de alguém de confiança para garantir que o dinheiro de Joaquim servisse à comunidade, e não a interesses privados. Ao confiar nele novamente, ela deu a Ricardo o que ele mais precisava, um propósito e um voto de fé em sua transformação. 6 meses se passaram e a geografia da cidade mudará junto com a alma de seus habitantes. A escola nova era orgulho da região e o posto de saúde salvava vidas com equipamentos de ponta. Ricardo, agora gerente dos projetos sociais da mãe,
trabalhava incansavelmente com um brilho de vida nos olhos que a ganância jamais permitirá. Ele não era mais o homem das roupas de grife e do olhar de desprezo, era o administrador que conhecia cada mestre de obras pelo nome e que entendia que aquele capital era um tesouro coletivo, administrado sob a vigília amorosa de sua mãe. Num domingo ensolarado, a mesa da cozinha de Esperança estava novamente cheia, um cenário que Joaquim certamente teria aprovado. Ricardo estava lá, acompanhado por uma nova namorada, uma professora simples que o amava pelo que ele era, não pelo que possuía. Em meio ao chá e às risadas, Ricardo fez a pergunta que o acompanhará por meses. Mãe, por que o papai deixou todo aquele dinheiro escondido? Questionou. Esperança, olhando para o retrato do marido na parede, explicou que Joaquim queria que ela descobrisse sua própria força antes de descobrir sua fortuna, protegendo-os do veneno que o dinheiro fácil injeta nas almas despreparadas. Miguel levantou sua xícara, propondo um brinde à memória do pai que, mesmo em silêncio, guiara a família através da tempestade para um porto seguro. Um brinde ao papai então, que mesmo não estando aqui, ainda está cuidando de todos nós, celebrou. Todos concordaram, sentindo a presença invisível de Joaquim abençoando aquela união. Esperança percebeu que a verdadeira riqueza não estava nos milhões acumulados, mas na paz de espírito e na capacidade de transformar a realidade de centenas de pessoas através do perdão e da solidariedade. Enquanto o sol se punha, a matriarca da cidade deitou a cabeça no encosto de sua poltrona com uma sensação de dever cumprido. Ela, que quase fora expulsa de sua própria casa, agora era o pilar de uma família restaurada e o coração de uma comunidade próspera. Conseguimos, meu amor. Nossa família está completa de novo, sussurrou para a foto de Joaquim. A história de Esperança tornou-se um mito local, um lembrete eterno de que o ouro pode construir edifícios, mas apenas o amor e o perdão podem construir lares e salvar almas da escuridão da ganância.